Declaro reaberta a presente sessão. Eu havia anunciado que a primeira apreciação seria as contas da Secretaria de Infraestrutura. Vamos fazer só a inversão. Primeiro a Unemat, logo em seguida a Secretaria de Infraestrutura. Voto vista, concedo a palavra ao conselheiro Alencar Soares. Aparecendo aqui, Luiz Henrique. Não, aí não, meu, aí. Isso. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, na sessão ordinária de ontem, pedi e obtive vista do presente processo, que teve o voto pela irregularidade conforme as razões de decidir do eminente relator originário, principalmente para esclarecer quais impropriedades eram atribuídas um e a outro gestor, haja vista a existência de dois reitores no mesmo exercício, de modo que para uma justa deliberação e individualização das administrações se impõe. E foi realmente, não dá como fazer. Sobre esse aspecto, após analisar os autos, constatei que a equipe técnica apontou para os gestores, em vários casos, as mesmas irregularidades, não sendo possível individualizar as responsabilidades. Conforme consignado em seu voto, o eminente relator, doutor Luiz Henrique, analisou nas duas gestões e proferiu decisão apontando 10 irregularidades de natureza contábil, 10 irregularidades de pessoal, 16 irregularidades de controle interno e 3 irregularidades referentes ao orçamento, 16 irregularidades referentes à despesa e 9 irregularidades referentes às licitações e contratos. Pois bem, após analisar os autos, bem como os memoriais apresentados por ocasião da sustentação oral, tendo em vista a incessante busca desse tribunal pela verdade real, como também pela justiça, tenho a fazer as seguintes considerações. Inicialmente, cito um fato de uma importância que resultou na ocorrência de várias irregularidades relacionadas às licitações, qual seja o orçamento inicial da Unemat. A Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso, Lei 9.289, fixou para o Unemat, em todo o exercício de 2010, o valor de R$ 107.266.547 para realizar suas despesas e manter a sua estrutura. Ocorre que somente as despesas de pessoal e encargos sociais foi empenhado por estimativa no início do ano o valor de R$ 104.042.786,54. Resumo da despesa orçamentária constante do FIPLAN. Isso sem contar as demais despesas que devem ser lançadas no início do exercício, também por estimativa, como os gastos de energia elétrica, água e etc. Logo, se os gestores mal tinham recurso para bancar a folha de pessoal da Unemat, como poderiam realizar procedimento licitatório, se a própria Lei 8.666 de 93 condiciona expressamente tal prática e, dentre outros, previsões de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a serem executados no exercício. Assim, com as devidas vênias ao eminente relator, e diante desse quadro, conforme apontado na íntegra do meu voto, entendo que determinadas irregularidades deverão ser analisadas com base no bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, pois, incontestavelmente, a culpa pelo escasso orçamento da Unemat, como se viu,
não pode ser simplesmente atribuída aos seus gestores e demais responsáveis. Vale ressaltar que essa falha só foi regularizada pelo governo do Estado dia 16 de setembro de 2010, com a aprovação da Lei Complementar número 410 de 2010, que completou o orçamento da instituição em comento. No que concerne às contas anuais, passa a tecer comentários somente em relação às irregularidades de maior relevância. De início destaco que encontrei 13 irregularidades: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 4.1, 9.1, 10, 14, 15.1, 15.2 e 17.1. Notariamente conhecidas e decididas por este tribunal como falhas de ordem contábil, formal, administrativa e possível de ser corrigida pela gestão, e que entendo sem força alguma para macular as presentes contas, e sobre as quais cabem multa e determinação ao gestor para sua regularização. Quanto às irregularidades referentes à licitação, 5.1, 11.1, 19.1 e 35.1, entendo que, embora não mereçam ser sanadas, são plenamente justificáveis, conforme frisei no início deste voto, já que os gestores ficaram até o mês de setembro, que é o mês 9 de 2010, impossibilitados de realizar licitações devido à falta de orçamento, de modo que seria desarrazoado exigir que as atividades demais fossem paralisadas. Desarrazoado também seria aplicar aos responsáveis multas por tais infrações, motivo pelo qual voto pela exclusão das mesmas. Ademais, sobre a individualização de responsabilidades que citei no início do meu voto, indiscutivelmente que a equipe de auditoria errou ao atribuir determinadas irregularidades a um gestor que assumiu o cargo faltando apenas 3 meses para o término do exercício. Assim sendo, não ser cabível a imputação das irregularidades 19.1, 22.1, 22.3, 2, 23.1, 23.2, 24.1, 25.1, 26.1. Essas irregularidades citadas e que foram atribuídas aos 2 gestores, em meu entender, não pode ser atribuída ao senhor Adriano Aparecido da Silva, uma vez que as ações dispendidas pela gestão foram realizadas antes desse vir a ser gestor responsável, o que deve ser levado em consideração por uma questão de bom senso. Por derradeiro, vale ressaltar que nenhuma impropriedade, e é uma das coisas que me levou a fazer esse voto, que vou terminá-lo. Por derradeiro, vale ressaltar que nenhuma impropriedade possui natureza gravíssima, sendo em sua grande maioria, como já consignei decorrentes, as falhas formais e que não evidenciaram, em momento algum, indício de desvio ou malversão de recursos públicos, ou até dolo por parte dos reitores, de modo que considero não maculado as contas de gestão em comento, bastando que as irregularidades remanescentes sejam punidas com multas e restituição, o que será feito ao final do meu voto completo. Sobre a representação externa, número 5.390, de 2 de 2011, que apontou para um suposto superfaturamento na compra de materiais e de expediente, na importância de 30.510, após analisar os autos e os documentos de defesa, entendo que, quanto ao suposto superfaturamento na compra de cartuchos Epson, que foram adquiridos pelo Nemato no valor de R$ 55,95 a unidade, a equipe do Ministério Público Estadual apuraram que poderiam ser adquiridos por R$ 9,80. Tenho a informar aos senhores, conforme orçamentos juntados pela defesa na folha 178 a 217, e também pelo conhecimento mediano da matéria, a aquisição de cartucho
por 9,80 somente seria possível se você estivesse falando de produto paralelo e recarregado, o que é improvável em caso haja vista que, pela péssima qualidade da tinta desse produto, não poderia o NEMAT imprimir os diplomas dos formandos, como bem alegaram os defendentes. Face ao exposto, e por ter sido comprovado documentalmente que os valores praticados pelo NEMAT na compra de cartuchos IP originais são compatíveis com o do mercado, é que discordo da equipe. Verifica-se que os motivos que levaram a NEMAT a adquirir alguns produtos acima do preço de mercado se deram em razão da prática de mercado adotada por algumas empresas, o que não foi considerado pelos técnicos que elaboraram o relatório de defesa do processo em comento. Ressalta-se novamente que a ausência de procedimento licitatório não pode ser atribuída aos gestores do exercício de 2010. Isso posto, não acolho o parecer ministerial. Voto pelo conhecimento em procedência da representação de natureza interna, número 5.390, de 2 de 2011. No mérito, quanto às contas anuais, e diante dos fundamentos explicitados nos autos, não acolho o parecer ministerial número 7.298 e voto no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações legais as contas da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, NEMAT, gestão do seu Taicir, Karen e Adriano Aparecido Silva. Voto ainda no sentido de reduzir a multa aplicada ao primeiro gestor para 131 OPF e reduzir a multa aplicada ao segundo gestor para 120 OPF. Reduzir a multa aplicada ao senhor Wilbon de Andrade Cardoso, 121 OPF. A multa aplicada ao senhor Ariel Lopes Ferreira para 120 OPF. Excluir as multas aplicadas à senhora Karine Medeiros e ao senhor Flávio Teles. Excluir a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, haja vista que o único dano ao erário comprovado nas presentes contas, conforme extrai-se do próprio voto do relator, foi o ínfimo valor correspondente, e aí o nosso decano diz que é bagatela, correspondente a 17,3 UPF, em razão da concessão de diárias contrárias à norma, o que será regularizado com a determinação desta Corte. Manter todos os demais termos do voto do eminente relator, Dr. Luiz. É como voto, senhor presidente. Voto visto proferido. Com a palavra o senhor procurador-geral. Informo que haverá que há um pedido de sustentação oral, excelência. Senhor presidente, eu solicito o direito de me manifestar após, então, o pedido de vista. Aliás, pedido de sustentação oral. Na discussão, então, concedo ao Dr. Milton Correia o tempo de até 15 minutos para a segunda sustentação oral, ele que deseja adicionar pontos não tratados na sustentação de ontem. Dr. Milton. Obrigado, excelência. Senhor presidente, demais membros da mesa, demais conselheiros, senhor conselheiro relator, digno representante do Ministério Público, senhor conselheiro do pedido de voto vista, realmente ficamos bastante satisfeitos com a análise que a assessoria, a equipe técnica do ilustre conselheiro Alencar Soares fez. E gostaríamos de complementar com alguns argumentos. Por exemplo, com referência ao desempenho da Universidade do Estado de Mato Grosso, o conselheiro relator foi muito justo quando ele disse que ela não foi comparada à Unicamp. Aliás, poucas nesse país poderiam ser comparadas à Unicamp. A comparação que a equipe técnica fez com universidades federais não procede, porque elas são muito velhas, com exceção daquela de Tocantins. Verifiquem o orçamento dessas universidades. No estado de Mato Grosso, a UFMT chegou a ter orçamento maior do que o governo do estado.
conselheiro Walter Albano talvez tenha sabido disso, ou se lembre, no passado, bem no passado. Eram 3, Governo do Estado, o FMT e INSS, os maiores orçamentos em Mato Grosso. Outras questões, a Unemat atende, a primeira do Brasil e da América Latina a atender os índios, num curso superior. Os quilombolas, atendendo também trabalhadores rurais dos movimentos sociais, movimentos sem terra. Enquanto no Rio de Janeiro, de uma extremidade à outra do estado, nós teríamos o quê? Talvez o conselheiro relator saiba me dizer, não sei, 400, 500 quilômetros, 600, não me lembro bem. Daqui a Aripuanã, onde a Unemat também está presente, são 1.200 quilômetros ou mais. Todos os campi nossos estão estrategicamente distribuídos em um estado que, ainda após a divisão, é o 3º estado brasileiro em território. Isso não é fácil. É uma universidade, diríamos até singular, no contexto nacional, que seria um orgulho também para nós mato-grossenses. A Unemat não tem 20 anos. Ela não tem 20 anos. Ela foi criada em 93, dezembro de 93. E já alcançou renome internacional em muitas áreas. Professores nossos estão dando palestras, participando de eventos internacionais. Alunos nossos de robótica, de Colíder, estão tendo expressão internacional. A Unemat é uma universidade nova. Ainda tem muito que amadurecer, mas avança celeremente como patrimônio de todos os mato-grossenses. Outro detalhe, houve um equívoco da equipe técnica. E eu quero fazer uma observação, senhor presidente e demais conselheiros. Jamais fui deselegante com a equipe técnica nesses quase 30 anos de administração pública. Sempre pautei pelo respeito, pela consideração, pela análise fria, quando necessário. Em momento algum, pretendia denegrir a imagem da equipe técnica. Mas os senhores conselheiros relatores, muitas vezes vão contra a equipe técnica, os apontamentos. Isso é normal, isso aí pode acontecer, pode discordar. O promotor também pode discordar. Isso é normal. É típico das relações humanas, dos nossos limites. Todos são cabíveis de errar. Obviamente, eu concordo que houve um avanço considerável na capacidade das equipes técnicas desse tribunal. Tanto é que eu sou um dos mais ardorosos defensores desse tribunal. Na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, pela imprensa quando falo, pelos avanços extraordinários que esse tribunal alcançou. Nas capacitações que o tribunal nos faculta, excelentes também. Agora, isso não dá um atestado, um certificado de perfeição absoluta, que não vai se cometer erros. Como bem frisou o conselheiro Alencar Soares, como é que se vai fazer licitação se nós não temos reserva orçamentária? Como que nós vamos empenhar se nós não podemos fazer reserva de empenho porque não tem orçamento liberado? O que nós poderíamos fazer? Bresser Pereira idealizou a reforma de Estado de FHC. Uma respeitável reforma de Estado, embora Collor já tinha iniciado. E nessa reforma de Estado entrou também a lei de responsabilidade fiscal. Entraram muitas conquistas. A administração passou a ser mais bem vigiada, por assim dizer, e orientada também. Ora, previsão orçamentária é indispensável. Não há como você fazer planejamento. Agora, o que fazer? Princípio da eficiência, emenda constitucional 19 de 98. O princípio sobrepõe-se à norma. O cidadão, o contribuinte, que com a 3ª maior carga tributária deste país, do mundo, melhor dizendo, do mundo, ele exige, ele quer serviço público. E o princípio da eficiência foi introduzido no caput do artigo 37 da Constituição Republicana para que o poder público cumprisse o seu papel. Senhores conselheiros, que fazer então? Fechar os campi? Dispensar 15 mil alunos? O ano letivo vai ter que ficar esperando até setembro para começar? E o que acontece então? Se empenha a posteriori, porque não tem como se empenhar antes. Se compra para se empenhar depois, quando o credor acredita na Unemat. Essas são as condições, honestamente. Por isso que eu sempre disse que esse tribunal é justo. Quando o conselheiro Antônio Joaquim falou da questão técnica, e eu sei que ele tem uma conduta ilibada, imparcial,
ele também tem a sensatez, o equilíbrio, já vi isso aqui. Hoje mesmo se foi falado a respeito da AGER. Ele mesmo, esse ilustre conselheiro, presidente da Tricom, por que penalizar um dirigente que não tinha como fazer? Não é justo isso. E esse tribunal entende, sempre entendeu. Vossas Excelências têm se pautado por julgamentos justos. Agora, punir sim o dolo, a má-fé, o desvio de dinheiro, o descaso com a população mato-grossense, concordo plenamente. Nós não somos perfeitos nesse calhamaço de processo que está aí, e poderia ser maior porque se comete outra injustiça, senhores conselheiros. Nem todos os 11 campi são auditados. Foram auditados 3. Poderia, senhor conselheiro relator, tem muito mais irregularidades ainda. Só que acontece o seguinte, quem paga a conta? O reitor e o pró-reitor de gestão financeira. Eles respondem pelos 8 campos que não foram auditados. Por que não foram? Porque certamente não teve tempo, não houve possibilidade para fazer isso. Mas é justo agora apenar o reitor, o pró-reitor, por 11 campi, quando foram auditados 3? Cai tudo sobre eles. Mais alguns detalhes importantes. Foi citado que a maior parte dos acadêmicos são do curso diurno. Houve um equívoco enorme a esse respeito. A maior parte, e desafiamos quem quer que seja, respeitosamente, a nos provar o contrário. A maior parte dos alunos da Universidade de São Paulo estudam durante a noite. Trabalham. A maior parte. Uma pequena parte, até porque a maior parte dos cursos funciona à noite, não funciona durante o dia. Só alguns cursos que funcionam durante o dia. Por quê? Para atender o trabalhador, aquele que não tem condições. Né? Outra coisa, as técnicas colocaram, é preciso investir mais em restaurante universitário, casa. Sim, mas onde está o orçamento? A perguntinha básica, elementar. Onde é que está o orçamento? Tem que ter dinheiro. Precisa qualificar mais. Nenhuma universidade brasileira qualificou mais do que a Unemat ultimamente. E nenhuma faz, porque eu estava fazendo doutorado na Unesp de Marília. Saí ganhando a remuneração que tinha quando estava em ativa. É a Unemat, pouquíssimas, quase nenhuma faz isso aí não. A Unemat incentiva. Agora, ultimamente estava difícil, não tinha como. Mesmo assim, temos feito isso. Quando a Unemat começou, uma universidade com 17 anos, vamos completar aí mais de 300 doutores, com produções notáveis também. Isso tudo leva tempo, senhores conselheiros. Outro detalhe importante, o conselheiro Antônio Joaquim colocou, que é uma verdade, conselheiro, que nós concordamos com o senhor, mas infelizmente, conselheiro, até o ano passado, nós tínhamos pouco orçamento e pouco financeiro. Era folha de pagamento, mais alguma coisa. O ex-secretário Valdir Teis, que nos ajudou tanto quando era secretário de Fazenda, ele é testemunha que tinha chegado no final do ano, conselheiro Antônio Joaquim, que tinha que o Estado emprestar dinheiro para pagar a folha, o 13º. Isso, até o ano passado, foi mais ou menos assim. O que aconteceu? O ilustre conselheiro relatou aí. Orçamento inicial 101, 103, uma coisa assim. Aí veio a lei 420 de 2010, aumentou para 129 e liberou em novembro. E esse ano, senhores conselheiros, vai acontecer a mesma coisa. Não exatamente a mesma, mas próximo disso. A lei foi aprovada agora em maio, se não me falha a memória. Começou a liberar agora em setembro. Já tem bloqueio a partir de outubro por causa do contingenciamento. Percebe, senhores conselheiros? As coisas não são tão simples assim como parecem. Tem erros na Unemat? Tem sim, o conselheiro relator tem razão, a equipe técnica tem razão. Infelizmente tem. E outra coisa, pode notar nos autos, os volumosos autos ali, por reiteradas vezes, a equipe técnica diz assim, resolveu o problema para esse exercício, para o passado não dá mais. Verdade. Tem coisas que não tem mais como voltar no tempo e no espaço. Puxa vida. Mas, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor promotor, se resolveu esse ano, significa que a Unemat está correndo atrás disso daí para poder resolver mesmo. Para atender às justas reivindicações desse Tribunal de Contas. Para que o cidadão veja que o seu dinheiro está bem empregado. Sem dúvida alguma. Isso é inquestionável. Outros detalhes que nós gostaríamos de mencionar rapidamente seria sobre o superfaturamento. Senhores conselheiros, se for lá isso daí, nós temos provas nos autos, no memorial tem provas, inclusive, que superfaturaram para o Ministério Público.
E para o tribunal. R$ 9,80 um cartucho. Um reciclado, eu costumo pagar, em Marília aqui, R$15. Senhores, a universidade não é uma secretaria de Estado. O que acontece? Nós temos equipamento, por exemplo, microscópio, acoplado no computador. Precisa de uma determinada peça, é só aquela peça que serve, aquela marca específica aqui. E não são 500 peças, não. Uma peça. Vamos abrir licitação para comprar uma pecinha, que é especial para aquele equipamento, para o professor ou acadêmico poder usar o microscópio. Tem tempo que precisamos entender. Eu sei que é difícil, não é fácil. Falar nessas questões de dados e informações, comparar, fazer uma análise do desempenho do NEMAT, senhor presidente. A equipe técnica, conselheiro relator, está de parabéns e o senhor também. Determine quais são os indicadores para o NEMAT. O tribunal faça isso, com prazer nós vamos correr atrás. Sem dúvida alguma. Agora, obviamente, indicadores que sejam reais. Que estejam em conformidade com a nossa realidade, a realidade da universidade, a realidade do Estado. Nós estamos avançando. Né? Mas isso realmente é necessário. A equipe técnica e o conselheiro relator está de parabéns quanto a isso também. Mas, um outro detalhe. Bom, essa questão do superfaturamento tem mais um detalhe. Suponhamos que um motorista venha dirigindo um carro público, um carro da universidade, de Alta Floresta para Cuiabá. Suponhamos que em Sorriso esse carro quebre. Tenha determinada peça em Sorriso. Dá licença? Alô, aqui é o motorista fulano de tal. Quebrou, precisa da peça tal. Como é que fazer? Não, para aí, vamos abrir. Tem que esperar o próximo pregão. Vamos abrir a licitação, fazer isso. Tem situações que não tem como. Não existe possibilidade. Mesmo que nós queiramos. É a questão da razoabilidade. É a questão da eficiência. E, infelizmente, eu não tenho tempo para entrar em mais detalhes, mas poderia explicar muitos detalhes para os senhores de como as coisas acontecem. Se alguém fizer um estágio dentro do NEMAT, não tem guarda mirim, prefeito mirim, vereador mirim, tinha que ter um gestor mirim, entre aspas, mais adulto. Se o Tribunal de Contas pudesse nomear um interventor, senhor presidente, botar dentro do NEMAT 3 meses para ver como é que funciona. É muito fácil, né? Eu gosto de contestar, outros gostam de acusar. Cada um faz o seu papel, é democracia. Mas as coisas não são tão simples. Eu sei que meu tempo está esgotando aí. Outro detalhe também, rapidinho. Quadro de professores. Uma implicância com isso daí. Nós não temos culpa. Nós não fazemos leis, quem faz é o Estado. O Estado fez uma lei, senhores conselheiros. Revogou uma que tinha o nosso quadro pessoal, que não tinha problema com o número de professores. E, de maneira errada, tirou o quadro. Agora vamos mandar 800 professores embora. Vocês vão embora porque na lei lá não tem mais os caras. Erraram lá, vocês vão embora. Doutor Milton, hoje acho que o relógio está... Está em ordem. Tá. Tá ok, conselheiro. Então, servidores também. Em 2005 tinha mais servidores do que hoje. Muito mais, 200 a mais. Pagamento precatório, todos estão pagos. Houve um equívoco da parte, está documentado. Se quiserem, mostramos aí. Encargos sociais, também. FGTS, está pago também. De acordo com o que foi combinado, com o que foi acordado. Controle interno. Até o controle interno é um apêndice da AGE. Sabiam disso? Nós não temos autonomia. O controle interno é um apêndice da AGE. Então, mais essa daí também. Concluindo, mais um minutinho aí, presidente. Locação do clube do Campestre. Alguém aí aluga uma casa e quando sai de férias, ou de licença de 90 dias, não paga aluguel? Eu não vou pagar porque estou de licença, estou de férias. Isso não existe. Colocamos fotografias, projeto, nome do professor, fotografia dos estudantes trabalhando lá. Gente, e não está ocupando 8 mil e poucos reais, manda devolver o dinheiro. O que é isso? É enriquecimento ilícito do Estado. Doutor Milton, o senhor pode encerrar? Posso, eu vou encerrar. Então, em linhas gerais, eu quero agradecer sinceramente a compreensão do senhor presidente, dos demais conselheiros, do conselheiro relator, da própria equipe técnica, do conselheiro que pediu vista também. E tenho certeza que a questão da redução das multas é justa, porque isso vai ter uma insolvente famílias, pode prejudicar pais de família, professor com o salário que tem é difícil. E, em suma, é isso daí mesmo. Eu agradeço sinceramente a oportunidade. Encerrada a manifestação oral, continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, excelência. Senhor presidente. Aliás, devolvo-lhe a palavra, excelência, tá? Porque obrigado. A palavra estava com o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu ouvi atentamente o voto do conselheiro Alencar Soares, bem como os argumentos da defesa.
mas permaneço convencido do contrário. Os autos demonstram que há variadas impropriedades em diversas áreas da gestão da nossa Unemat. Dentre eles eu destaco irregularidades na área contábil, de controle interno, com ausência de normatizações de rotinas internas e procedimentos, na área de pessoal, contratações irregulares, inclusive contratações de pseudo-servidores, sendo que não há cargo para os respectivos servidores, licitações e contratos, ausência de procedimentos licitatórios, e não diga apenas que foi uma contratação direta, mas não houve nem sequer procedimento de contratação direta. Foi uma contratação aquisição sem qualquer procedimento administrativo. Na área também de planejamento, de procedimento de despesas, enfim, senhores. Após ouvir o voto do conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, fiquei plenamente convencido e, por essas razões, mantenho meu parecer pela irregularidade das contas. Em discussão? Encerrada a discussão, concedo a palavra inicialmente ao Dr. Luiz Henrique Lima para que ele possa, se desejar, apreciar tanto o voto vista quanto os argumentos adicionais da defesa. Com satisfação, senhor presidente, é sempre uma honra pessoal para mim poder participar das deliberações desse colegiado acerca de uma instituição de tamanha relevância para o Estado. Eu recordo que no meu primeiro ano aqui no Tribunal de Contas de Mato Grosso, atuando aqui no Tribunal de Contas de Mato Grosso, foi no ano de 2009, eu fiquei muito impressionado e até cumprimentei o relator à época das contas da Unemat do exercício de 2008, que foi o conselheiro Walter Albano, hoje nosso presidente. E já naquele voto, Sua Excelência desenhou um quadro de bastante gravidade, não apenas no que diz respeito à organização e ao funcionamento, mas também em relação ao desempenho da Universidade do Estado, tendo em vista as finalidades para as quais foi criada. Um dos dispositivos daquele acórdão, que é o acórdão 3.138 de 2009, estabeleceu a necessidade de um contrato de gestão entre a Unemat e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. E esse contrato foi firmado. Ou seja, foi cumprida a determinação do Tribunal de Contas. Foi celebrado um contrato de gestão entre a Secretaria de Estado e a Universidade. E como os senhores conselheiros muito bem sabem, o contrato de gestão estabelece metas para serem cumpridas. Muito bem. Uma das metas estabelecidas no contrato, elaboração de regimento interno, não foi atendida. A adaptar a estrutura organizacional da Unemat não foi atendida. Estruturar a unidade setorial de controle interno, não atendida. Nomear gestor e fiscal para acompanhar todas as fases do contrato, não atendida. Em termos de planejamento orçamentário, meta não atendida. Em termos de investimentos, não atendida. Foi celebrado um contrato de gestão,
foram estabelecidas metas por orientação do tribunal, por determinação do tribunal, e as metas não foram atendidas. O ilustre conselheiro revisor, no seu primeiro argumento, diz que não havia recurso para licitações. Não havia recurso para licitações, mas havia recurso para dispensa de licitação. É um raciocínio que é difícil compreender. Se o recurso existe, faça-se a licitação. Se o recurso não existe, por que não fazê-la? Por que fazer a dispensa? No relatório das contas do governo do Estado, parecer prévio, que foi apreciado por esta corte, foi destacado como um ponto positivo da gestão do governador Blairo Maggi até março e do governador Silval Barbosa de abril a dezembro de 2010, foi destacado como um ponto positivo o fato de que, enquanto a Constituição estabelece aquela vinculação de 1% para o NEMAT, estabelecer naquele momento o valor de 1%, o governo do Estado havia repassado 2,75% para o NEMAT. Isso foi exaltado no parecer prévio. E agora o argumento é que não havia recurso para nada, nem para fazer licitação. Com relação à questão do superfaturamento, nós não estamos cuidando aqui de um cartucho de impressora. É de um conjunto enorme de bens e equipamentos, toner, grampeadoras, envelope, todo um conjunto de material de expediente. Houve o levantamento do Ministério Público na promotoria de Cáceres. Depois houve um levantamento complementar por parte da equipe técnica deste tribunal. Na contestação, a defesa trouxe elementos muito interessantes. Ela foi fazer a cotação na mesma empresa que a equipe técnica buscou. Então, a equipe técnica buscou o preço de um determinado item numa determinada empresa. A defesa foi nessa mesma empresa e buscou o mesmo preço. E o preço foi menor do que o apontado pela equipe técnica. E com isso ela buscou descaracterizar o superfaturamento. Só que a equipe técnica, quando solicitou a cotação dessa empresa, solicitou para a quantidade de itens que foi efetivamente adquirida pela Unemat. Por exemplo, 50 cartuchos de toner, 80 caixas ou dúzias de determinados envelopes. Enquanto que a cotação feita pela defesa foi para uma única unidade de cada item. Então é evidente que os valores obtidos para uma quantidade maior, os valores unitários são menores. Então não conseguiu a defesa descaracterizar o superfaturamento. E o último ponto que eu gostaria só de abordar diz respeito à questão do desempenho da Unemat. Sem dúvida, ela é uma universidade nova, como foi dito aqui. Na América de língua espanhola, nós temos universidades que foram criadas ainda no século XVII, no México, no Peru, na Argentina. No Brasil,
somente no século XX nós tivemos a nossa primeira universidade, a Universidade do Brasil, na qual hoje o FRJ, na qual eu tive a oportunidade de fazer a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado. Então, nossas universidades todas são relativamente novas, comparando mesmo as dos nossos vizinhos da América Espanhola. Mas o fato de ser nova não justifica que já surja com vícios. E que esses vícios não sejam corrigidos a tempo. No programa de avaliação da Fundação CAPES, o programa de mestrado da UNEMAT de Ecologia, houve 37 instituições de ensino superior avaliadas em todo o Brasil. Programa Ecologia. A UNEMAT ficou em último lugar. No programa interdisciplinar, também avaliado pela Fundação CAPES, foram avaliadas 189 instituições de ensino superior no Brasil. A UNEMAT foi classificada em 157º lugar. Eu tenho dados aqui do INEP, também oficiais, mostrando o desempenho da UNEMAT em relação a todo um conjunto de quesitos, como índice de qualificação do corpo docente, conceito para pós-graduação, taxa de sucesso na graduação, etc. E em relação à maioria das universidades do Centro-Oeste, para as quais existem dados disponíveis, a UNEMAT também está muito mal posicionada. Na verdade, em relação às universidades públicas, muito mal. Ela fica à frente de universidades privadas, como a Unic, por exemplo, a Universidade de Cuiabá. A UNEMAT tem um desempenho melhor que a Unic, reconheça-se. Mas, em relação às universidades públicas, é particularmente preocupante a chamada taxa de sucesso na graduação. Porque dos alunos ingressantes na UNEMAT, apenas 49% concluem o curso dentro do prazo médio de duração. Mais da metade dos que ingressam na UNEMAT ou não concluem o curso ou demoram muito mais do que o tempo previsto, do tempo médio previsto. E isso, evidentemente, gera um custo muito maior para a instituição e para o Estado. Porque as vagas estão sendo ocupadas e o produto, que é a formação daquele profissional qualificado, não está sendo atendido. No que concerne a quantidade. No que concerne a qualidade, eu já falei dos resultados. Então, há que se preocupar, sim. E nesse ponto, eu quero até agradecer e reconhecer ao conselheiro Alencar Soares, que fez a revisão do voto, porque ele, mesmo divergindo das conclusões, ele endossou as determinações que eu fiz, especialmente no que diz respeito aos indicadores de desempenho da universidade. Eu agradeço e reconheço a Vossa Excelência por isso, porque me parece que esse deve ser um dos focos da atuação dessa Corte. Concluindo, senhor presidente, em virtude do voto vista e da nova defesa apresentada, eu vou manter na íntegra todos os itens do meu voto, com a exceção da multa que eu propus em relação
a representação. Eu propus no caso da representação, a condenação solidária, a restituição do débito e a multa dividida por 3 dos responsáveis. Então, em virtude do voto vista e da defesa apresentada, eu solicito a exclusão desta multa, mantendo os demais itens e a conclusão pela irregularidade das contas. Com a palavra, Excelência. A questão do voto da Unemat, até porque já votei, acompanhando o relator. Mas, em decorrência da defesa feita pelo Dr. Milton, eu me sinto obrigado a me manifestar. Eu quero reiterar, e com todo respeito ao Dr. Milton, que está aqui defendendo com veemência e convicção, de que os argumentos que se usam para contrapor problemas de gestão, no que se diz respeito à distância, são absolutamente inconvenientes do ponto de vista de defesa, porque não há mais distâncias. Nós vivemos no mundo da internet. Distante de quê? A velocidade da informação agora é do pensamento. Nós estamos sendo vistos aqui por essa sessão em todo mundo, o mundo inteiro. Da Rússia a qualquer parte do mundo. Se tiver alguém na Lua, estaria vendo por sinal do satélite. Distância não pode ser argumento de defesa de gestão. Exemplos típicos de um carro quebrado, muito menos. Quem tem gestão viaja com adiantamento. Tem protocolos, tem rotinas que devem ser obrigatoriamente cumpridas. Pode dar um exemplo que um carro quebrou em Sorriso, não tem dinheiro. Como não? Então não devia ter viajado. É evidente que esta casa faz auditorias por amostragem. Nós não temos recursos. Não somos controle interno. Não somos controle interno e não temos condições físicas de olhar todos os eventos administrativos de uma instituição. É por amostragem mesmo. Nós não há necessidade, os protocolos de auditorias reconhecidos mundialmente são por amostragem. Agora, nós estamos avançando, fazendo essa amostragem online, aliás, concomitante, ao vivo, na hora que estão ocorrendo os eventos relevantes. Também não pode. Então, se nós fôssemos fazer o argumento que nós fôssemos fazer em todos os campi, esse volume aí, que se Deus quiser vai acabar esta coisa aí, não vai ter esses volumes de papéis aí, vai ser tudo eletrônico em pouquíssimo tempo. Isso aí é um atraso, mas que será reposto para a sociedade em rápido tempo nesse tribunal, seria muito maior. Então, o problema da Unemat é de gestão. E há muito tempo. E uma organização acadêmica, uma instituição acadêmica, que tenha o dever de ensinar, de produzir conhecimento, não poderia jamais ter uma qualidade de gestão tão ruim como a Unemat tem. Deprimente a gestão da... Não há planejamento, não se cumpre determinação aqui proposta pelo conselheiro do ponto de vista de planejar. Falar que não tem recurso, existe uma lei complementar que define 4,2% das receitas do Estado, de ICMS, de PVA. Tem outra que é 1,2% do FBE e IPI, respeitadas as transferências do município. Aí sim uma forma de você planejar um orçamento. Se o governador não vai cumprir, é outra história. A sociedade deve exigir do governador que cumpra esse orçamento, já, em dezembro já tem que estar com ele pronto, em cima do orçamento do Estado. E outra coisa, se o orçamento não é o suficiente, há que ter um planejamento para fazer um enxugamento, para que se produza um conhecimento de qualidade e não de quantidade. Feche alguns campos. Se são para embromação e não ensinam, feche alguns campos. Para
que ter 10 campos se não funcionam? Isso é planejamento, é responsabilidade. Eu continuo com meu voto com o relator, porque continuo convicto que a gestão da Unemat precisa ser melhorada e muito, para poder produzir o ensino e o conhecimento que todos nós queremos. Encerramos a discussão, vamos à votação e depois o conselheiro Valditez fala já na votação. Eu quero apenas me dirigir aqui a todas as unidades do Tribunal de Contas, a todas as nossas assessorias, aos secretários, aos técnicos, aos auxiliares de controle externo e aos auditores, para dizer que daqui a 10, 15 minutos estamos iniciando a aula magna que encerra o ciclo de capacitação permanente de conselheiros, só que esta é uma aula aberta, como foi a primeira no início de 2010, para esse período 2010-2011. É claro que o programa é permanente e o conselheiro José Carlos Novelli, nosso futuro presidente, já assegurou que nos próximos anos teremos o mesmo curso. Estou dizendo isso porque já é hora de irmos até a Escola de Contas. Quero fazer a seguinte ressalva: a sessão continua normalmente, enquanto irei daqui a pouco para a abertura, o conselheiro Antônio Joaquim vai presidir a sessão e eu retornarei para que nós possamos concluir todas as metas no dia de hoje, como está previsto. Em votação, o conselheiro Antônio Joaquim já votou, o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro. Presidente, na linha defendida pelo conselheiro relator, voto com o conselheiro relator e entendo pela inaplicabilidade de algumas irregularidades atribuídas ao gestor na parte final, nos últimos meses. Na linha, inclusive, defendida pelo conselheiro relator pela ausência de aplicação de multas de algumas irregularidades aplicadas ao gestor, ao segundo gestor, na reta final da gestão. Voto proferido pelo conselheiro substituto, conselheiro Alencar Soares proferiu o voto, conselheiro Valditez, fica à vontade. Inclusive para os comentários, conselheiro, uma vez que Vossa Excelência havia pedido. Não, obrigado, presidente. Fica à vontade. Eu aqui, ouvindo tudo o que foi dito aqui, eu faria uma proposta um pouco diferenciada dos dois votos. Nós tivemos o primeiro gestor com uma gestão até 1º de outubro e o outro 3 meses. Eu acho não. O grosso de tudo que ocorreu, no meu ponto de vista, ocorreu no período maior de gestão. Eu faria uma proposta para se julgar regulares as contas referente ao segundo gestor, mantendo a irregularidade para o primeiro gestor, em razão do tempo, porque o segundo, eu digo uma coisa, num negócio desse, um volume de mais de 100 milhões de reais, tudo o que ocorreu em 3 meses não se faz a correção de rota da gestão de uma universidade dessa em 3 meses. Eu faria a proposta para julgar regulares as contas em relação ao segundo gestor, mantendo os demais dispositivos do voto. Essa proposta exatamente a do... Acho que então seria o voto... Está aderindo ao voto do conselheiro Ronaldo. É o mesmo voto do conselheiro Ronaldo Ribeiro, conselheiro substituto Ronaldo. Ok, Excelência. Senhor presidente. Questão de ordem, Excelência. Na votação. Já votou? Na votação. Sim, mas como questão de ordem? É porque eu vou... Eu ia colher o voto do conselheiro substituto. Sim, mas eu vou acatar a sugestão do com a conselheiro... Palavra, uma questão de ordem, então, com a palavra, Excelência. Pois eu vou acatar, eu vou reformular acatando a sugestão do conselheiro Valdir. Ok. E do Ronaldo. Sim. Então, mas em relação ao juízo, não em relação às multas. Perfeito. Conselheiro... Bom, eu já está vencido, mas eu sigo o voto do revisor. Ok. Então, que é o voto do relator. Então, do revisor?
Vossa Excelência acompanha o voto do revisor. Entendi. Então, por maioria... o revisor é o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro. Por maioria, o voto do relator. O processo 4009 de 2011, relator, auditor substituto, conselheiro Luiz Henrique Lima, acordo 4156 de 2011, Fundação Unemate, contas anuais de 2010, irregulares em relação ao gestor do primeiro período, regulares com determinações legais em relação ao gestor do segundo período, restituição de valores aos cofres públicos, aplicação de multa, representação de natureza interna e apenso, procedente, restituição de valores aos cofres públicos, publique-se